Salve, salve, Legião X, mais uma vez, multiplicando suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa e essa é uma aula de História. Seja muito bem-vindo. Bom, galera, dessa vez aqui, analisando uma efeméride, completado aí 100 anos, do fim da Primeira Guerra Mundial, ocorrido ali em 1918. Estamos ali assoprando as velhinhas em nome do fim da Grande Guerra, como foi apelidado no período ali em que tivemos o ocorrido, já que não tem como chamar de Primeira Guerra Mundial na época, no momento onde a Segunda não havia acontecido. Então, homens e mulheres daquele período apelidaram esse conflito de Great War, a Grande Guerra. Bom, galera, como avaliar o final deste conflito? É uma pergunta que temos que nos fazer, Bom, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial, ela cria todo um processo ali, diplomático, econômico e político que vai ser muito importante para entender a Segunda. Então, já monte aí na sua cabeça a seguinte ideia. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial são dois capítulos de um conflito muito parecido, O próprio historiador Eric Hobsbawm, constrói essa noção de que, de fato, essas duas guerras têm uma conexão política, muito próxima, criando ali laços, onde uma será, na verdade, um prenúncio da outra. Nesse sentido, a gente precisa avaliar primeiro aqui o ano de 1917, um ano que, colocado ali como talvez o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, ok, galera? Um ano, de fato, de muita decisão, pois ali nós vamos perceber uma saída da Rússia devido ao seu envolvimento na Revolução Russa, naquela etapa que chamamos de Revolução Bolchevique. É bom ter atenção a isso, galera? A Revolução Russa completou o aniversário de 100 anos no ano passado, o seu centenário, e é também um tema que pode ser ainda quente, para os seus vestibulares, sempre um tema quente, porque de fato é colocado como a grande revolução socialista do século XX e que vai criar, ao longo do tempo, a lógica de União Soviética, que vai desempenhar um papel importante na Segunda Guerra, um papel importante na Guerra Fria ao longo do século XX. Então, a interferência dos bolcheviques durante a Revolução, especificamente aqui em outubro de 17, vai retirar a Rússia da guerra. Lembremos que aqui nós temos a liderança de Vladimir Lenin, colocando-se ali como um ponto de ruptura em relação à ala menchevique. Lembramos que o bolchevique fazia parte de um grupo, digamos, radical na sua intenção revolucionária, desejando construir, de fato, um socialismo que levasse a Rússia ao comunismo, esse estágio final de uma revolução da esquerda. Nesse sentido, Lenin lança as teses de Abril: paz, terra e pão. O primeiro ponto da tese, paz, envolve a saída da Rússia nesse conflito. Então, a partir de outubro, Lenin declarará a saída da Rússia nesta guerra, já que o próprio Lenin, o partido bolchevique, não via muito sentido do envolvimento russo nesta guerra. É importante que você tenha essa noção, A Rússia, envolvendo-se neste conflito, na visão dos bolcheviques, isso não serve aos interesses dos trabalhadores, não serve aos interesses tanto do operário como do camponês. Nesse sentido, Lenin assinará o famoso Acordo de Brest-Litovsk, um acordo de paz, um armistício, como nós apelidamos, entre Rússia e Alemanha, estabelecendo a saída russa desse conflito. Rússia vai perder alguns territórios, beleza? Porque, obviamente, vai ter que se pagar para sair da guerra. Então, a Rússia acaba pagando com certos territórios. É o caso, por exemplo, da Letônia, da Lituânia, da Estônia, que serão doadas à Alemanha naquele contexto, estabelecendo uma neutralidade russa no conflito. E aí, a Rússia vai mergulhar num longo processo revolucionário, na verdade, numa guerra civil, ok? Agora, no mesmo contexto, nós temos a entrada dos Estados Unidos. Então, você vê uma substituição. Sai Rússia, entra Estados Unidos em seu lugar. E aí, eu chamo a atenção do aluno sempre para os lados da guerra, avaliar bem esses ladinhos do conflito, tá? Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, tem sempre esse macetinho que eu trabalho com os meus alunos em sala, de você escrever aqui, de cima para baixo, tá vendo o verdinho? Fire, F-I-R-E. E aí, geralmente, quem grita fogo, A gente lembra dos filmes de policial nos Estados Unidos, Fogo. O cara grita fogo e atira. O que acontece com o cara do outro lado? Ele toma um tiro e grita ai. Então você tem aqui os dois lados da guerra, Fire de um lado, ai do outro, tá vendo? A-I-I. Aqui você tem o que seria a tríplice entente e a tríplice aliança, F de França, I de Inglaterra,
R de Rússia, forma a Tríplice Entente. Do outro lado, nós temos a Tríplice Aliança, ok? A Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Nesse I você pode incluir a Itália também, né? Mas a Itália tem uma participação realmente muito tímida nesta guerra. Começa do lado da Tríplice Aliança e durante o conflito vai mudar também para a Tríplice Entente, saindo do conflito antes mesmo de 1918. Então, o papel da Itália é um papel, né, digamos, bem coadjuvante. A gente nem tem muitas questões falando de Itália na Primeira Guerra Mundial. Realmente é uma participação ainda muito pequena. A gente percebe que os grandes envolvidos estão nesse quadro. E notando aqui, já que a Rússia está saindo da Tríplice Entente, você tem a entrada americana em seu lugar. Então, temos sempre, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, participação dos Estados Unidos ao lado de França e Inglaterra. Lembra sempre disso, galera. França e Inglaterra e Estados Unidos sempre vão lutar lado a lado, tanto na Primeira como na Segunda. E você pode também fazer essa lógica para a Guerra Fria, né? A formação de um bloco capitalista liberal, né, defendendo uma democracia, né, defendendo ali a lógica dos direitos humanos, estando sob o controle da ONU. Então, realmente, nós temos os três grandes ali, né, desse capitalismo democrático liberal. França, Inglaterra e agora Estados Unidos entrando no lugar da Rússia, formando, né, uma nova Tríplice Entente. Temos que lembrar que a América vai entrar no conflito devido a alguns ataques alemães, né, principalmente ali a navios de carga. Ao longo da guerra, os Estados Unidos se manteve numa neutralidade, né? Mas é uma neutralidade, na verdade, um pouco estranha, porque mesmo neutro, estava ali dando ajuda, principalmente com mantimentos, né? Com comida, com água, ali também com armamentos, para a Tríplice Entente. Era comum você ver navios de carga norte-americanos enviando produtos, vendendo coisas para a França e Inglaterra, sustentando de alguma maneira os seus interesses na guerra. Numa dessas idas e vindas, alguns navios de carga foram destruídos por submarinos alemães. É o caso do navio Lusitânia, que acabou sendo o grande símbolo, né, da entrada americana no conflito, ok? Nós temos também o famoso caso do telegrama Zimmermann, né, onde a Alemanha já manifestava interesses de talvez atacar os Estados Unidos financiando tropas mexicanas. Lembremos que a Revolução Mexicana estava em curso nesse momento, né? Os grupos ali da guerrilha zapatista, da guerrilha vilista também. Então, há um interesse alemão em dialogar com os grupos revolucionários no México, incitando sua entrada nos Estados Unidos, pela fronteira ali do Texas, né? Então, todo esse contexto de conflito diplomático entre América e Alemanha vai levar à declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Tríplice Aliança, principalmente contra os alemães. E assim nós temos, né, uma grande consequência de desequilíbrio. Uma nação muito nova entrando no conflito, com uma indústria extremamente amadurecida, não tendo se envolvido em nenhum ataque por enquanto e não tendo seu país atacado durante a guerra. Esse é o quadro norte-americano em 1918, um país ali que ainda não era a maior potência do planeta. Deixemos isso claro, né? As maiores potências do planeta naquele contexto, sem sombra de dúvidas, Inglaterra e Alemanha. É a grande disputa econômica da Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Inglaterra como a primeira a se industrializar, tendo passado por um grande processo de revolução industrial, tanto no século XVIII como no XIX, né? Amadurecida também no seu imperialismo. Lembremos que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista, portanto, os domínios da Inglaterra na África e na Ásia são extremamente densos nesse conflito, né? A gente pega ali pela própria Conferência de Berlim de 1885, o tamanho do Império Inglês nos fins do século XIX. Diziam que o próprio Império da Inglaterra, o sol nunca se punha, pois eles tinham territórios no Oriente e no Ocidente. O mundo, naquele contexto, estava sob um grande controle, uma grande influência, né, do próprio parlamento inglês. Então, sem dúvida, a Inglaterra tem um poder bélico e econômico absurdo. Do outro lado, nós temos a Alemanha, uma nação muito jovem, formada a partir de um violento processo de unificação em 1870, né, nas mãos de Otto von Bismarck, o grande marechal de ferro,
estabelecendo ali domínios, né, territoriais muito vastos, construindo um parque industrial muito amadurecido, com minério já, né, com acesso ao carvão ali no norte, na região, né, de Schleswig-Holstein, né, que pertencia à Dinamarca e será anexado naquele contexto. Então nós percebemos uma Alemanha belicamente estrondosa, construindo ali o que muitos vão apelidar de Segundo Reich. Galera, a grande disputa da guerra está aqui. Só que, bem, pela tangente, correndo ali, né, muito, né, ainda periférico, mas ganhando um papel central no conflito, nós temos os Estados Unidos da América, percebe? Entrando muito jovem, se aproveitando de uma fragilidade alemã, já que, bem, a Alemanha estava muito, de alguma forma, né, presa no centro da Europa. Avançar em direção ao leste não é mais uma opção, porque, bem, no leste nós temos o quê, galera? A Rússia, que acabou de assinar um tratado de paz com o cara. Então diz, ó, aqui para esse lado não dá para você avançar, porque nós assinamos um acordo de paz, nós assinamos um armistício, inclusive eu te doei territórios. Então o avanço alemão em direção ao Oriente, pegando, né, esse flanco russo, não é mais uma opção. Ah, beleza, podemos correr para o outro lado, podemos correr para o oeste. No lado oeste, esse fronte ocidental extremamente delicado, pois nós temos a França, resistindo de maneira muito brava na sua região nordeste. As principais batalhas da Primeira Guerra Mundial, galera, vão ocorrer entre Alemanha e França. Esse fronte alemão muito, muito tenso. Batalhas como é o caso, né, de Verdun, né, conhecido como uma das mais famosas batalhas da Primeira Guerra Mundial, né, apelidada ali de moedor de carnes pelos alemães. Realmente é uma batalha muito sangrenta, mas que mostrava uma resistência francesa. As trincheiras, grande símbolo da Primeira Guerra Mundial, né, foram muito bem estabelecidas na França. Inclusive, você tinha tanta trincheira na Primeira Guerra Mundial, se você alinhasse esses caminhos um na frente do outro, você conseguia dar uma volta completa pelo globo terrestre. Os historiadores apontam esses dados absurdos, né? Quilometragens extensas de trincheiras, e a sua esmagadora maioria na França. Então isso mostrava um aspecto de guerra emperrada. Essa guerra se tornou para os alemães uma guerra engessada, travada nesse território. De um lado não avançavam para a Rússia, porque agora, né, ela se tornou neutra. Do outro não avançavam pela França, pois nós tínhamos ali uma grande resistência. É aí que a entrada americana fez toda a diferença, né, galera? Nós vamos perceber a rendição alemã em 18, um quadro muito tenso, onde o governo do Kaiser Guilherme II vai sofrer ali um abalo. Ele passa, na verdade, aqui a abdicar de seu trono, beleza, galera? Isso aqui é uma grande humilhação política para os alemães, pois bem, essa figura do imperador, chamado de Kaiser, né, que seria essa figura, né, do imperador alemão, né, era uma figura de representação nacional, uma figura de identidade desde a unificação. Ou seja, se esse cara abdica do seu trono, significa dizer que a Alemanha perde a sua identidade original, perde a sua identidade nacional romântica, fortalecida desde ali de Bismarck. Momentaneamente, nós temos o chefe do exército assumindo a política. O Marechal Hindenburg vai assumir o poder político naquele contexto. Ou seja, nós temos um vazio institucional. O rei, o imperador está ausente, o exército momentaneamente vai fazer o que dá, né, para controlar a política. Realmente, nós temos um colapso administrativo na Alemanha, muito por conta dessa entrada norte-americana, pressionando os alemães no fronte francês e levando ao fim da guerra. Bom, agora, então, a gente consegue entender, a partir de todo esse preâmbulo, o contexto dos tratados de paz, né? Já que percebemos essa rendição alemã aqui, né, ocasionada pela entrada abrupta dos Estados Unidos a partir de 1917, né, com a abdicação do imperador Guilherme II, Kaiser Guilherme II, nós vamos organizando aqui o armistício, a paz. Primeira grande proposta de paz vem das mãos dos próprios Estados Unidos. O presidente Woodrow Wilson vai propor 14 medidas para a organização de uma paz. É o que chamamos de 14 pontos de Wilson, tá? Cabe deixar claro que o presidente Woodrow Wilson, de orientação liberal, sendo membro do Partido Democrata, né, estava ali estabelecendo uma administração considerada progressista nos Estados Unidos, né? Ele, inclusive, foi um dos grandes criadores ali, né, do Fed, né, o banco, né, de reserva federal americano, né?
foi ali também estabelecendo uma política de maior aproximação com os trabalhadores. Ele estabelece, por exemplo, uma jornada de trabalho, né, para determinadas organizações ali de sindicatos. Né, vai estabelecer também, né, todo um processo, uma ideia inicial de previdência, né, que o próprio Roosevelt vai amadurecer lá na frente. Então, realmente, o Wilson ele é considerado um presidente progressista, democrata, liberal e que estava ali estabelecendo uma administração para todos os efeitos equilibrada, sem muitos excessos. Mas bem, a partir dessas ameaças alemãs aí, né, com o próprio telegrama Zimmermann, né, que os alemães tinham esse interesse talvez de invadir os Estados Unidos utilizando o México, estava também já, né, assediando alguns navios de carga norte-americanos. O Wilson declarou aquela guerra contra a Alemanha, vence, colocado ali como vencedor, mas não queria esta alcunha. É interessante notar que os 14 pontos de Wilson tinham o interesse de uma paz sem vencedores, sem humilhados, sem exaltados, sem essa ideia, né, de imposições agressivas a nenhum dos lados. Tentando não romantizar a figura do herói e também não demonizar, né, aqueles que foram colocados como culpados da guerra. Então, os 14 pontos teriam esse modelo. Inclusive, analisando o papel do Wilson nas relações internacionais, muitos vão dizer que ele contribui muito para o pensamento das relações internacionais, que nós chamamos de idealismo. Né? Alguns vão apelidar, né, de wilsonismo, né? O modelo diplomático de Wilson, o modelo diplomático idealista, né, em oposição ao realismo, que era a tendência diplomática em vigor desde ali da unificação alemã. Quem gosta de estudar relações internacionais, né, tem um tema bem legal de se estudar, né? Essa oposição entre os idealistas e os realistas. O idealismo diplomático, que o Wilson vai tentar desenvolver, estabelecia a ideia de uma relação que pudesse ser boa para todos os lados. Tentar ali buscar relações que fossem multilaterais, onde todos tivessem o mesmo papel de importância, né, nessas chancelarias mundiais. É uma visão que vai ser muito desenvolvida ali na própria ONU atualmente, a ideia de um idealismo diplomático. E tem como ponto de partida a chamada Liga das Nações. O interesse do Wilson nesses 14 pontos é a criação de uma liga internacional pela uma busca diplomática de paz. Paz sem vencedores, paz sem perdedores. Uma paz isonômica. A Liga das Nações é uma das propostas do Wilson que dá certo. Mas a gente tem que deixar claro aqui que grande parte dessas medidas não serão aprovadas no Congresso americano. O Congresso americano vai vetar grande parte dessas ideias. A Liga das Nações talvez seja uma das poucas que deu certo, pelo menos naquele primeiro momento. A lógica de uma liga internacional composta por grande parte dos países democráticos europeus, né, claramente a Rússia não entraria aqui nesse momento, né, porque está passando por uma revolução, né, de cunho socialista no leste europeu, mas grande parte dos países da da Europa Central vão participar. E aí a gente vai percebendo o encaminhamento de uma paz, ok? Cabe deixar claro que, apesar dos americanos terem criado a Liga, eles não participarão dela. Isso é muito forte, pois já foi gabarito de prova, tá? Muitas vezes a América do Norte, Estados Unidos, é colocado como um ponto de fuga dessa liga, não estando pertencente a ela ao longo das décadas de 30 e 40. Já que, bem, para você participar da liga, você tem que fazer uma política de desarmamento. Você tem que, de alguma maneira, entender o diálogo diplomático igualitário com outros países. Realmente, o Senado americano não queria fazer parte desta lógica. O Senado veta grande parte dos pontos e veta a entrada americana na liga. Pô, Gabriel, os caras criaram a Liga das Nações, mas eles mesmos não participarão? Pois é, galera. O próprio presidente Wilson vai passar por um afastamento agora por problema de saúde. Ele acaba tendo um derrame, né, durante esse processo de criação da Liga. Ele, inclusive, faz uma série de viagens pela Europa, tentando convencer os líderes a aprovar os 14 pontos, mas não passa de uma teoria, tá? Grande parte deles vão ser vetados. O grande tratado que vai dar certo, considerado o tratado vencedor da Primeira Guerra Mundial, é o famoso Tratado de Versalhes. Esse sim é o tratado considerado ali vitorioso. Ele vai impor condições humilhantes aos alemães, como é o caso, por exemplo, da desmilitarização. Os alemães só poderão agora ter 100 mil homens e seu exército, isso compondo marinha, aeronáutica e exército. Basicamente, para você fortalecer fronteira, só. Um exército de 100 mil homens
é o mesmo que para os alemães como nada. Então, realmente, uma imposição muito humilhante nesse processo de queda da produção bélica, da produção de armamentos, né, de maneira geral, e da sua formação de soldados. Realmente, é um processo humilhante. Temos uma devolução de territórios que foram conquistados ao longo da guerra. Cito aqui o caso do Sarre, uma região limítrofe ali da Alemanha, entre Alemanha e França, né? Que será nesse contexto, né, colocada ali como uma região de administração mais neutra. A Alsácia-Lorena, que será devolvida à França naquele contexto. Lembremos que existe um grande revanchismo francês desde o século XIX, que a França perdeu a região da Alsácia-Lorena e gostaria de tê-la de volta, é o que chamamos de revanchismo francês, ali datado da Guerra Franco-Prussiana, né, de 1871. Portanto, há a devolução desse território, que estava sob o domínio da Alemanha e agora vai para as mãos da França. Temos também uma indenização muito elevada, 33 milhões de dólares pagos pela Alemanha à Tríplice Entente. Perceba aqui, o lado de lá da guerra. Isso vai gerando um quadro inflacionário na Alemanha absurdo, uma inflação muito alta, apelidada ali de hiperinflação, uma desvalorização da moeda alemã a níveis estratosféricos. A economia germânica está em colapso. Não à toa, galera, né, nós vamos perceber no mesmo ano do tratado a criação do Partido Nazista. O Partido Nazi é criado em 1919, tendo ali como pano de fundo as imposições de Versalhes. Os nazistas, como serão apelidados, a gente conhece o caso de Hitler, né, que por enquanto aqui é um jovem cabo que está saindo desta guerra, muito amargurado por ter recebido essas imposições. Os nazistas, como serão apelidados, vão discordar dessas imposições, inclusive ameaçando aqui o governo de ser um governo falho, um governo ausente, um governo extremamente indolente, né? Um governo ali, né, de pulso fraco. Dessa maneira, os nazistas são contrários ao Tratado de Versalhes, principalmente a sua questão territorial e a indenização aqui elevada. Então é um caso que, como o próprio historiador Hobsbawm já nos aponta, a Primeira Guerra nos serve como um prefácio para a Segunda, e o Tratado de Versalhes nos mostra isso. Já há uma crítica dentro da Alemanha a essas imposições, muitos dizendo que não devemos aceitar essa lei. De alguma forma, a Alemanha vai mergulhando numa grande crise. Nós temos a formação do famosíssimo corredor polonês, uma região ali no norte da Polônia, o famoso porto de Danzig, né, que dava para o Mar do Norte, né, o gelado Mar do Norte, que agora se torna uma região neutra. O corredor polonês, galera, é uma região tensa porque ele não pertence nem ao lado, né, digamos, russo, nem pertence à Alemanha. É uma região neutra. Será administrado pela Liga das Nações. Então seria ali uma espécie de região da Polônia não dominada por ninguém. Realmente é um grande ponto, né, de crise para aquela região e que vai mostrar no futuro, na década de 30, os interesses alemães nessa área. Então tem um corredor polonês como uma zona crítica entre a Alemanha e a Rússia, uma área neutra administrada por um órgão internacional e que ao longo do tempo será muito assediada pelo Partido Nazista. Por fim, gente, nós temos tratados menos conhecidos, mas são importantes, tratados territoriais que vão desmantelar antigos impérios. Se você olhar aqui para o lado da Tríplice Aliança, você percebe que ao lado de Alemanha, nós temos dois impérios aqui assinalados, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Esses impérios serão desmantelados agora com os tratados de Saint-Germain e Trianon e, respectivamente, os tratados de Sèvres e Lausanne. São tratados menos conhecidos, mas são imposições territoriais. O Império Austro-Húngaro, chamado de Áustria-Hungria, agora vai se desmantelando em novos países. Nós temos o caso da Áustria, o caso da Hungria, o caso, né, da República Tcheca, né, que naquele momento é Tchecoslováquia, a formação ali de repúblicas independentes nos Balcãs, resultado desses dois tratados, Saint-Germain e Trianon, né? Esse desmantelamento, essa fragmentação dos antigos impérios que datavam ainda do século XIX. Nós temos o caso do Império Turco-Otomano, apelidado à época de o Homem Velho da Europa, um império muito antigo, datado ali, né, ainda do final da Idade Média, início da Idade Moderna, e que se arrastava de maneira muito crítica, com uma economia muito frágil. Agora nós vamos ter a formação da Turquia, Iraque, mais ao oriente, a área do Irã, Síria,
toda aquela região do Oriente Médio que é tão tensa hoje, nós sabemos, começa a se formar de maneira isolada a partir de agora. Só que, bem, não são regiões totalmente independentes, tá? Essas repúblicas recém-formadas no Oriente Médio estarão sob tutela da Inglaterra no primeiro momento. Tenha atenção a esse fato, né? Ainda vão passar por um processo de independência ao longo das décadas de 30 e 40. Então, no primeiro momento, são áreas que pertencem ali, né, ao Império Inglês, ao Império Britânico. E assim, a Europa muda muito o seu mapa, a Ásia também passa por uma mudança do seu mapa, o mundo vai caminhando para novos ares, ok? Tivemos uma perda econômica absurda, uma perda de pessoas também muito forte, né, colocando ali a Primeira Guerra como talvez a pior, a mais violenta guerra do século XX. Galera, espero ter ajudado vocês. O quadro dessa aula está disponível lá no Instagram, temos a fotinho desse quadro bonitinho para você conferir lá, né? Já que você não conseguiu de repente ver tudo aqui, lá no Instagram, ele está aparecendo aqui na sua telinha, Projeto X Edu. Você pode conferir, fazer o seu print, fazer suas anotações com mais calma. É isso, gente. Até a próxima. Grande beijo.